Alguma coisa no livro que você gostaria que fosse interpretado de uma forma, mas que você percebe que interpretaram de outra? Eu percebo que Colapso ele teve uma recepção extremamente positiva. Se a gente pegar os números, né, os dados todos, estatisticamente, é um livro com poucos haters, sabe? Quando os haters aparecem, eles normalmente estão apontando coisas como: ah, é, ele criou personagens femininas que se comportam de forma masculina. O que eu acho meio estranho, e não entendo muito bem. As mulheres que aparecem nesse livro, basicamente, elas têm uma história de violência sexual por trás. O que também não faz muito sentido para mim quando eu vejo, porque, mais uma vez, eu volto ao Estado de Direito hoje, aqui, né? Nós temos... a última vez que eu li era 2 casos de estupro por minuto só no Brasil. Eu não entendo como é que vai para um texto onde, para uma história de ficção, onde o contexto é ausência de Estado, luta pela sobrevivência e pessoas vivendo sem regulação de qualquer espécie. E detalhe, gerações depois de onde poderíamos pegar e conectar a moral do livro com a nossa moral hoje aqui, né? É, e aí se surpreende com um nível de violência de gênero que, assim, Sim. na minha cabeça. Tanto é que quando eu comecei a escrever, cara, a primeira coisa que eu comecei a pensar, assim, quando eu estava lá, já nas primeiras cenas, foi: eu não vou ter como escrever esse livro sem passar pelo tema da violência de gênero. Não tem como. O que você acha num cenário assim de colapso? O que desaparece primeiro? A ética, a empatia ou a esperança? O que você acha que morre primeiro no ser humano? Olha, cara, eu adorei essa pergunta. E vou te falar, eu acho que é a primeira vez, nossa, a primeira vez que me perguntam isso. O que é muito interessante, assim, é bem surpreendente, é bem interessante quando alguém surge com uma pergunta que você até tem que dar um passo atrás e pensar: nossa, nunca fui perguntado isso, preciso realmente pensar. Eu acredito, cara, que vai ser relativo em relação a que tipo de coisa você está querendo proteger. Você está querendo proteger, por exemplo, sua família, seu filho recém-nascido, seu bebê, sei lá o quê. Você está querendo proteger a si mesmo? Você é uma pessoa sozinha, e etc. Você está querendo proteger uma ideia? Você está querendo proteger um sistema? Vai depender do que você está querendo proteger. Porque, assim, se você está querendo proteger a si mesmo, os instintos vão falar mais alto. Os instintos de autopreservação. Se você está querendo proteger uma ideia, a ética vai falar mais alto. Dependendo de qual ideia for, né? Se for uma ideia antiética, aí é um anti-exemplo. Mas nesse caso específico de colapso, eu tinha uma questão. Eu queria colocar várias gerações. Porque eu pensei em conflitos geracionais, né? Eu estou para fazer agora 41 anos, e eu entendo que é inevitável que uma geração entre em conflito com outra, tanto com a geração que veio antes, como com a geração que veio depois. Sim. Você entra em conflito, você não consegue dialogar muito bem com as duas. Você tem que ter muita flexibilidade assim, para entender o teu lugar e as diferenças geracionais e tudo. Então, no colapso, eu coloquei, por exemplo, uma pessoa que se conectava com a nossa moral, porque já tinha sua moral formada quando as coisas começaram a acontecer. Coloquei pessoas que nasceram naquele contexto, ou seja, sua moral foi formada dentro daquilo lá, e aqueles que são de meio termo, né? Tem uma pré-moral, digamos assim, mais ou menos, que foi mudando conforme as circunstâncias. E criei uma ética mais relativa, que tinha muito mais relação às experiências dos personagens, aquilo que eles tinham vivido e visto, etc., do que com essa moral que nós conhecemos hoje, que é quase como se fosse uma moral coletiva, né? Todo mundo meio que Sim. concorda. Então, eu coloquei nesses termos porque eu acho que, quando falamos de seres humanos em geral, existe muita relatividade envolvida, muita. E essa relatividade, ela abraça tudo, ela abraça desde as suas experiências pessoais,
até sei lá, química cerebral. Então, Sim. não tem como escapar dessas coisas, sabe? E dizer assim, era isso que desapareceria primeiro, ponto. Eu sinto que não seria justo fazer isso. Sim.